Aleluia, aleluia, aleluia. Desejamos a tua presença, Pai, ansiamos por ela, viemos ao teu encontro hoje aqui. Que o Senhor se revele em majestade e glória, que a tua face seja revelada neste lugar. Tu és bem-vindo em nossas vidas, tu és bem-vindo em nossas casas, tu és bem-vindo entre nós. Te desejamos, saímos ansiosos de casa por um encontro. Revela a tua grandeza e a tua glória neste lugar. Nós te invocamos numa só voz, nós clamamos: enche este lugar. Queremos a tua presença, desejamos o Senhor. Revela a tua grandeza hoje aqui. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor amado. Te exaltamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome dele, aleluia. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Erga suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Vamos declarar juntos. Repita comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar no seu lugar. Cumprimenta o irmão que está perto. Diga que Deus se revele a você, que a palavra toque tua vida. Amém. Quero pedir oração. Eu estou sozinho com as crianças em casa, desesperado. Minha esposa faleceu, o vô dela, ela foi para o Paraguai sexta-feira. Primeiro dia sobrevivi. Ontem, coitadinhos, a gente saiu tarde aqui e de repente começou uma briga no banco de trás, eu no volante. Falei: o que eu faço agora, Senhor? Eu nunca dei tanta graças ao Senhor pela vida da minha esposa. Amo ela, é uma benção. Amo os meus filhos também. Não dormi quase a noite, então tomara que eu consiga entregar todo o recado de Deus. Ore por mim, ore pela Sil também. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o Pentecostes. Hoje é o dia que celebramos o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E vamos estudar esse tema. Se você trouxe Bíblia, abre em Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua.
atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me lhes explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e sua lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pentecostes. Do que se trata essa festa? Em primeiro momento, essa festa era uma festa dos judeus. No Antigo Testamento, ela também era chamada Festa das Semanas, e ela representava a dedicação da colheita ao Senhor. Começava com a chamada Festa das Primícias, um dia depois do sábado de Páscoa, onde o sacerdote trazia os primeiros frutos da colheita e eles agradeciam a Deus. Depois de 7 semanas, completava 50 dias, e então a colheita toda era dedicada ao Senhor, e havia uma grande festa. As pessoas vinham de todos os cantos para celebrar em Jerusalém. Esse era o Pentecostes dos judeus. Mas para nós cristãos, o Pentecostes significa a inauguração da igreja. Um dia depois do sábado de Páscoa, Jesus, a primícia dos que dormem, ressuscita dentre os mortos. Depois de 7 semanas, acontece o cumprimento da promessa. Eles estão esperando em Jerusalém, e agora o Espírito Santo é derramado sobre eles. E agora, neste dia, depois dessa visitação maravilhosa do Espírito, acontece a primeira colheita. Pedro prega o evangelho e os primeiros frutos vêm. 3.000 pessoas se convertem, e agora é inaugurada pela obra do Espírito no meio da igreja, o povo de Deus, a igreja de Jesus. Ela é inaugurada com o derramamento do Espírito Santo. Pentecostes. Quando eu estava lendo este capítulo, pedindo a Deus que falasse comigo, algo surgiu no meu coração com bastante força. Eu ouvi a voz do Espírito me dizendo: precisamos de um novo Pentecostes. Você precisa de um novo Pentecostes. E eu comecei a me questionar: Deus, o que isso representa? Ainda que eu entenda que este é um evento intransferível que marcou a história da igreja, eu também creio que Deus atua no meio do seu povo através de derramamentos. E o que eu entendi da parte de Deus é que precisamos buscar um novo derramamento. Precisamos procurar de Deus, da parte do Senhor, um novo derramar. E eu me perguntei: Senhor, mas por quê? Por que eu preciso de um novo derramamento? Por que eu preciso de uma nova visitação? E hoje eu quero compartilhar com vocês as respostas que eu recebi, entendo, do coração do Pai, em relação a esta pergunta: quantos querem um novo derramamento? Quantos querem buscar um novo Pentecostes? Quantos desejam uma nova visitação? Amém? Primeiro motivo: entendi que preciso de um novo derramamento porque tenho que aprender a depender de Deus. Em primeiro lugar, esta festa nos ensina que precisamos de Deus para fazer a sua obra.
O Pentecostes é, antes de tudo, um convite à dependência de Deus. A Bíblia vai dizer que sem Deus nada podemos fazer. Sem a ação do Espírito, a igreja é morta. Precisamos do derramamento do Espírito Santo para cumprirmos a missão. John Stott, um dos maiores exegetas bíblicos do século XX, vai dizer: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. Leonard Ravenhill, em seu livro Por que Tarde, o Pleno Avivamento, conta a experiência de um pastor que pregou uma tábua na porta da igreja. Estava escrito assim: esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. Precisamos da obra maravilhosa do Espírito de Deus. Precisamos de um derramamento novo, e o Pentecostes é um convite contumaz para dependermos do Senhor em nossas vidas. Sabe, esta semana estava fazendo devocional e um texto me chamou a atenção, me saltou aos olhos, Marcos 14. Os discípulos foram procurar Jesus, perguntando para ele aonde deveriam preparar a ceia, qual era o lugar da celebração da ceia. Era a última ceia que eles teriam com o Senhor. E me chamou a atenção a resposta de Jesus: vocês se dirigem a uma cidade, lá vocês vão encontrar um homem com um pote de águas. Sigam o homem com o pote de água, e vocês vão encontrar um lugar, uma sala espaçosa, o lugar que eu já preparei para que celebrássemos a Páscoa. É interessante que os discípulos vão e encontram um homem com o pote de água, seguem um homem e encontram o lugar da ceia, o cenáculo completamente preparado. É assim que Deus trabalha. Muitas vezes esquecemos de seguir os homens com o pote de águas, esquecemos de ser dirigidos por Ele. É interessante que este mesmo cenáculo, o lugar da última ceia, foi também o lugar preparado por Deus para o derramamento do Espírito no meio da igreja. Sabe, é através da dependência, quando seguimos a orientação do alto, quando dependemos de Deus, que experimentamos a provisão maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. Eu gosto de João 3,8, quando diz: o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Nós somos dirigidos pelo vento do Espírito. Precisamos aprender a seguir os homens com um pote de águas nas mãos. Quantos querem depender de Deus? Quantos querem aprender a depender da direção do Espírito? Sabe, esses dias eu estava preocupado, angustiado. Eu não sei se já aconteceu com você, de acordar com o coração palpitando, de perder o sono, pensando em algo, alguma coisa. Quem já viveu isso? Obrigado, você me consolou. Nós ficamos muitas vezes ansiosos. Eu estava tendo uma crise e foi interessante porque aquela manhã estava escovando os dentes, preocupado e falando com Deus, e de repente me veio à mente: sem pão, sem alforje, sem dinheiro. Foi assim que Jesus enviou os discípulos, foi assim que eu fui para o ministério. Quando Deus me chamou, eu abandonei o que tinha, abandonei a empresa, abandonei os negócios, na certeza de que Ele me sustentaria. O problema é que vamos ficando maduros e esquecemos como começamos. Esquecemos que deixamos para trás a pesca maravilhosa porque confiamos na provisão maravilhosa de Deus. O Pentecostes é uma lembrança de que precisamos depender da provisão maravilhosa do Espírito de Deus. Enquanto nos colocamos como filhos que nasceram de novo, que são dirigidos pelo vento do Espírito, seguimos homens com potes de águas nas mãos e recebemos a provisão maravilhosa de Deus. A provisão vai chegar na sua vida
Confie, dependa, siga a orientação do Espírito, mesmo que pareça uma loucura, mesmo que pareça não fazer sentido, Ele continua nos dirigindo hoje. Deus quer levantar uma igreja que segue em homens com potes de águas nas mãos. Quantos querem depender de Deus? Eu não sei como você faz planos, como você monta as estratégias. Eu mudei o jeito de planejar aqui no ministério. Nós fazemos as reuniões de planejamento e gastamos muito tempo pedindo aprovação, o direcionamento de Deus. Queremos gerar no Espírito, planejar aquilo que Deus quer de fato para nós. Essa semana passada foi a reunião da equipe, dos jovens. Eu fiquei muito chateado no final da reunião. Nós tínhamos um plano. Depois de orar, entendemos que não era nada daquilo. Eu saí chateado da reunião. Vou ter que fazer tudo de novo. Passei outro dia orando. Mas aleluia, porque no outro dia eu entendi o plano de Deus. Eu quero cumprir, andar na direção do propósito. Eu quero te convidar em nome de Jesus a ser dirigido pelo vento do Espírito. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Simplesmente somos dirigidos por Ele. O Pentecostes nos ensina a depender de Deus. Gosto da história de como surgiu a Assembleia de Deus no Brasil. Gunnar Wingren e Daniel Beck, 2 missionários suecos, estavam em Chicago numa reunião. E quando começaram a orar, Deus trouxe uma palavra, uma revelação sobre um lugar chamado Pará, Belém, Pará. Eles sequer sabiam onde era isso. Foram para a biblioteca procurar no mapa o lugar. Mas aqueles que são dirigidos pelo Senhor vão aonde o vento sopra. Aqueles homens então decidiram vir para o Brasil. Tinham dinheiro só para uma parte da viagem que os levou até Nova York. Compraram as passagens, chegaram ali sem recursos. E então, andando pelas ruas, um dos missionários encontra alguém que o conhecia e disse: olha, essa manhã Deus me incomodou para te mandar um recurso, $90. Eu pus no envelope, estava indo ao correio, te encontrei na rua, está aqui. Era o dinheiro para pagar a passagem para os dois virem a Belém. Entraram num navio, dias de viagem. Chegaram a esta terra procurando, sem falar a língua, um lugar. Chegaram na praça, pediram a direção de Deus. Foram então no hotel e depois na igreja metodista foram direcionados para a Batista, a igreja que era da Talita aqui em Belém do Pará. E lá eles ficaram durante dias até que surge a Assembleia de Deus no Brasil. Hoje, milhões de pessoas servem a Jesus nessa terra. É a maior denominação no Brasil, a Assembleia de Deus, porque 2 homens seguiram o vento do Espírito e encontraram homens com potes de águas nas mãos. Ei, eu quero te dizer hoje, Deus está nos convidando a viver um tempo de dependência e de entrega total. Eu quero te desafiar hoje a experimentar e entender o convite que o Pentecostes representa para mim e para você. Quantos querem depender de Deus? Você precisa de um novo derramamento. Você precisa de um novo derramamento. Você precisa depender do Senhor. Segunda resposta que eu encontrei enquanto orava, perguntando a Deus por que de um novo Pentecostes, por que eu preciso de um novo derramamento. E eu entendi o Senhor falando: você precisa de um novo derramamento porque precisa ressignificar a forma que me busca. E o que me chamou a atenção é que, estudando Pentecostes, eu fiquei impactado com o testemunho dos discípulos. Jesus os manda esperar em Jerusalém até que o Consolador, o Espírito Santo, fosse derramado sobre eles. Mas o que me chama a atenção é
a maneira, a espera operosa destes homens. Eles não simplesmente ficaram aguardando o que iria acontecer. A Bíblia diz que eles permaneciam orando incessantemente. Durante 10 dias eles se reúnem no cenáculo, clamando, pedindo a Deus que a promessa se cumpra. E Deus responde com a visitação da sua graça e do seu favor, porque Ele encontrou pessoas que o buscavam verdadeiramente. Precisamos ressignificar a maneira que o buscamos. E Deus fez eu olhar nessa direção de 2 formas. Primeiro, entendo que precisamos ressignificar o culto ao Senhor. O que significa este encontro, esta assembleia solene, o que representa estar na casa do Pai. Passamos quase 2 anos conectados apenas pelo virtual, pelo online. Nesse processo, alguns esmoreceram na fé, outros pararam de entender o que representa o ajuntamento do corpo da igreja. Deus falou a mim que eu precisava ressignificar o meu culto. Às vezes, como pastor, sacerdotes, ministros, é muito comum o culto se transformar num trabalho, em algo que entregamos, que fazemos, e perdemos a essência do que representa estar na casa de Deus. Eu creio que a igreja em nossos dias perdeu a dimensão do que representa o encontro. Saímos de casa, procuramos uma boa programação, um bom entretenimento, apresentações bonitas, talvez uma palavra rebuscada. Procuramos agradar a nós mesmos. Deus quer restaurar o que representa a nossa devoção. Quando saímos de casa, precisamos nos preparar para encontrar a grandeza e a majestade de Deus. Ele merece o melhor. Nos prepararmos, nos arrumarmos, entrarmos no carro, clamando por um encontro, clamando para que Ele se revele. Saímos com disposição para entregar o melhor. O culto é a Ele. Ele merece o louvor, Ele merece a glória. Ele é o sentido de tamanho ajuntamento. Deus quer restaurar o valor do culto, a alegria de celebrar. O dia mais importante da semana, você está participando dele agora. Você veio à casa do seu Pai. Não há melhor alegria, não há maior alegria do que estar na presença, do que ouvir a voz do meu Senhor. Não há maior alegria do que cantar louvores para Ele, do que celebrar junto com os meus irmãos aquele que nos redimiu, nos salvou. Ele é maravilhoso, aleluia. Eu lembro quando estava na África, a gente pegava a caminhonete para ir para o culto. Eu via as pessoas bem vestidas, as mulheres africanas se preparavam para o culto com as roupas todas coloridas. E eu via famílias inteiras, eles andavam quilômetros, iam cantando e dançando. O culto já começava nas estradas. Eu lembrei dos Salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era exatamente isso. Eles não tinham dinheiro para ficar indo e voltando. Então chegavam de manhã, já almoçavam na igreja e o culto só terminava à noite. Era o dia do Senhor, um dia consagrado, um dia entregue. As celebrações eram maravilhosas. Deus quer ressignificar o culto que entregamos para Ele. Pastor Hernandes Dias Lopes, tive o privilégio de ouvir ele falando de um encontro que ele teve na Coreia. E o que me chamou a atenção foi o sentimento dos pastores, dos líderes da igreja. Ele dizendo que havia cultos de oração, reuniões de oração, 4 vezes durante a semana.
4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã e 7 da manhã. Ele foi para a reunião das 5 da manhã, numa terça, quarta-feira. Chegou na igreja, o templo lotado, 5.000 lugares. Não tinha lugar no estacionamento. Quando ele entrou no templo, as pessoas, dava para ouvir aquele murmúrio das pessoas orando. Aquele barulho santo do povo de Deus, procurando a face do Senhor. Ele disse que ficou emocionado. Quando terminou o culto, eles entraram no ônibus. E alguém perguntou ao líder da caravana: isso é cultural, acontece na Coreia porque vocês estão acostumados, vocês acordam cedo, vocês são disciplinados. E aí o líder da caravana disse: não, em todos os lugares as pessoas acordam cedo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para procurar os seus próprios interesses. Nós, enquanto igreja, resolvemos declarar para o Senhor que as primícias dos nossos dias são completamente entregues a Ele. Essa igreja cresceu de maneira extraordinária, porque quando restauramos o culto, a glória de Deus se manifesta entre nós. Precisamos restaurar a nossa adoração, o culto diário que prestamos ao Senhor. Enquanto orava essa semana, Deus falou: eu quero restaurar a tua devoção pessoal. Bounds disse no seu livro clássico, Poder através da oração: homens mortos tiram de si mesmos sermões mortos, e sermões mortos matam. Spurgeon dizia que toda a sua vasta biblioteca não era nada diante do altar sagrado da sua sala de oração. Enquanto orava essa semana, Deus disse: você precisa restaurar a sua devoção. O texto que falou comigo foi Levítico 6, que dizia: o sacerdote não deixará o fogo se apagar no altar. E eu fiquei me perguntando o que isso representava. E achei interessante, ao estudar a palavra, quando eles consagram o tabernáculo, a Bíblia diz que o fogo da presença de Deus vem e consome o sacrifício. E por isso aquele fogo que veio da presença, representava a presença do Senhor, não podia ser apagado. Era papel dos sacerdotes alimentá-lo diariamente. Durante 800 anos, mais de 800 anos, aquele fogo que veio da parte do Senhor e consumiu o sacrifício, ardeu naquela casa, naquele lugar, naquele templo. Mas depois veio Nabucodonosor, destrói tudo. Eu achei interessante um registro que encontrei no livro de Macabeus, nos serve como um registro histórico. Ele dizendo que alguns sacerdotes piedosos tomaram do fogo do altar e o esconderam numa caverna. E o alimentaram durante os anos do exílio. Quando Neemias vem para a reconstrução, eles tomam de novo de parte daquilo que restou. O fogo não pode se apagar no altar. Sabe, Deus me incomodou essa semana, dizendo: você não tem honrado o fogo da minha presença. De certa maneira eu me acomodei nas lives de oração. Eu acordo todos os dias cedo para orar. Mas me peguei, algumas vezes terminava a oração, eu ia orar sozinho, fazer minha devocional e acabava dormindo. Comecei a negligenciar de alguma maneira a minha devoção pessoal. E aí Deus começou a lembrar como você fazia quando você encontrou o fogo da minha presença. Como eu orava de madrugada, eu lembro que eu aprendi a orar andando. Falava com Deus caminhando, porque daí o sono vai embora. Mas eu não queria sair da presença, eu queria a glória revelada de Deus. Eu disse: eu preciso voltar às primeiras práticas. Comecei a orar e andar de novo. Quando terminou a live de oração esses dias, eu levei um susto. O Beni estava atrás de mim. Olhei e falei: filho, já acordou? Falei: papai vai orar, quer orar comigo? Vamos, papai.
E então eu peguei o meu filho pelas mãos. Eu falei, nós vamos orar assim. Começamos a andar. Andamos na sala de jantar. Depois viemos para a sala de televisão. E depois andando pela cozinha, eu ia orando. Deus abençoa o Benício. Abençoa o meu filho. Deus se revela a nós aqui. Senhor, fala com a gente. E nós íamos andando e orando. Eu e o Beni, 6 anos, falando com o Senhor. Ainda não tinha o sol nascido. Nós fomos vendo o sol nascer enquanto orávamos. Quando terminamos de orar, ele pegou a Bíblia. Falou, pai, posso ler a Bíblia? Eu falei, claro, meu filho. Sabe, o fogo da presença de Deus um dia me alcançou. Eu quero ensinar para o meu filho que isso é o mais importante nas nossas casas. Precisamos levar os gravetos. Precisamos levar os gravetos e alimentar o fogo da presença. Um dia a minha oração é que o Benício cresça. E quando eu chegar na casa dele, eu encontre o fogo da presença lá. Que ele lembre do seu pai, o carregando pelas mãos e o ensinando, isso é o mais importante. Hoje eu quero te tomar pelas mãos e te levar ao fogo da presença. A glória de Deus vai nos visitar quando ressignificarmos a nossa devoção. Eu lembrei que eu vinha nas madrugadas orar pelas cadeiras vazias, pedir que a presença de Deus se manifestasse aqui, que a notícia se espalhasse, que adolescentes viessem, jovens viessem. E eu estava tão inconformado com o que Deus me revelava a respeito de mim mesmo, de como eu, um sacerdote, negligenciei o fogo do altar. Eu vim para cá de madrugada e eu comecei a orar pelas cadeiras vazias. Fiquei orando até 3 horas da manhã. No outro dia Deus nos visitou, era um sábado à noite. A glória do Senhor veio sobre esta casa. Sexta passada, eu não sei quantas pessoas, eu creio que umas 600 estavam aqui e ficaram até 3 horas da manhã, orando pelas cadeiras e clamando, Deus vem neste lugar, Deus vem neste lugar, manifesta a tua glória mais uma vez. Hoje eu quero te levar ao fogo da presença. Precisamos alimentar, é o mais importante, é o mais importante. Quantos desejam um novo derramamento? Não negligencie o altar. Quantos desejam um novo Pentecostes? Restaure a sua devoção, o seu culto, e você verá a glória do Senhor. Mas eu continuei orando e pedindo a Deus que falasse ao meu coração, Deus, o que mais? Por que mais? Eu preciso de um derramamento. E aí veio muito forte, porque, Senhor, eu preciso de um derramamento, porque eu desejo a presença revelada de Deus na minha casa. Eu desejo a presença revelada de Deus na minha casa. Quando eles estavam todos juntos, clamando pela visitação de Deus, Deus veio de forma extraordinária. E a sua presença foi revelada com sinais. Era impossível dizer que Deus não esteve ali. O primeiro sinal, o som do céu. O texto diz que enquanto eles oravam, eles ouviram o som do céu. Muitas vezes a palavra de Deus anuncia a chegada da presença de Deus, falando a respeito de sons. Por vezes o que prenuncia a revelação, a manifestação de Deus no meio do seu povo era o som de muitas águas. Outras vezes era o som como de um vento impetuoso. Eles ouviram algo, eles ouviram um sinal, o som que prenunciava que Deus chegaria no meio deles. Estava lendo essa passagem, lembrei de um documentário que eu assisti, Transformação chamava. Há muitos anos, eu era adolescente, falava de despertamentos espirituais que aconteceram em vários lugares. E eu lembrei do que aconteceu entre os esquimós. É muito bonito o registro. Eles vão à igreja, os jovens estavam se suicidando,
entrando em depressão, uma terra gelada, e o coração também, a tristeza vinha. Então eles começaram reuniões de orações naquele lugar. Um dia, enquanto estavam reunidos, um som como de uma turbina de avião toma conta do lugar. E é interessante porque eles têm as fitas com o registro do som, e eles colocam então aqueles pastores sentados, aqueles irmãos que vivenciaram aquilo, colocam o som de novo e todos começam a chorar, ao lembrar da visitação de Deus. Quando o som de muitas águas chegou, quando o som de um vento impetuoso tomou conta daquele lugar, quando o som que pronuncia o derramamento de Deus, hoje eu quero ouvir o som de muitas águas. Deus vai se revelar novamente entre nós. Mas a presença também foi revelada pelo vento impetuoso. Muitas vezes o vento, sim, é um prenúncio da presença revelada de Deus. Espírito, ruá, fôlego, vento. Quando o homem é formado do pó, Deus sopra nas suas narinas fôlego de vida. Quando Ezequiel tem uma visão de um vale de ossos secos, então vem um vento e põe os ossos de pé. Quando Jesus está com os discípulos antes da sua ressurreição, depois, ele sopra sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo. O vento muitas vezes é um sinal, mas não só o vento, o fogo também. Enquanto eles oravam, um sinal de fogo se mostrou sobre as suas cabeças. Eram línguas de fogo que ardiam e eles podiam ver. Era o sinal da presença manifesta de Deus no meio deles. A Bíblia por vezes anuncia a presença de Deus assim. Quando o povo de Israel estava no deserto, um dos símbolos da presença era a coluna de fogo, que os dirigia durante a noite, os aquecia durante a noite. Sabe, enquanto orava, entendi que eu precisava de um novo derramamento, para que a presença revelada de Deus chegasse na minha casa. Eu lembrei um dia que depois do culto, meu pai, quando chegamos, pediu para minha mãe e a minha irmã subirem. Ele queria conversar comigo, e ele começou a falar a respeito de coisas que eu não conhecia. Ele começou a falar de experiências, começou a falar do Deus Todo-Poderoso, de como ele tinha se mostrado a ele, dos sinais de Deus na sua vida. Sabe, muitas vezes apresentamos para os nossos filhos a nossa religião, apresentamos para eles o nosso conhecimento, apresentamos para eles a casa de Deus, mas não os conduzimos à presença manifesta do Senhor. Logo depois daquela conversa, meu pai disse que estava orando para que Deus se revelasse a mim de uma forma especial. Alguns dias depois, numa vigília de madrugada, eu trombei com a nuvem de glória e nunca mais fui o mesmo. A minha oração hoje é que Deus faça isso de novo. A minha oração é que neste lugar, pais de famílias possam levar os seus filhos à presença manifesta de Deus, que eles possam trombar com as nuvens de glória nos trajetos da vida, que eles possam encontrar o Senhor de manhã e de noite, que eles entendam o que representa o Deus cuja voz é o som de muitas águas. Eu quero te ajudar a levar os seus a este lugar. Eu quero te ajudar a levar os seus a este lugar. Deus quer revelar algo novo, um novo derramamento virá, em nome de Jesus, um novo derramamento virá. Um dia estava andando pelas ruas de Wall Street, depois de ouvir uma pregação
de um pastor que dizia que Deus estava procurando aqueles totalmente entregues, dispostos a entregar tudo. E ele sai pelas ruas dizendo: eu quero ser esse homem, eu quero ser este homem, eu quero ser este homem. Quando ele chega no seu quarto, fecha a porta, clamando a Deus dessa maneira, ele encontra a nuvem de glória. Naquele dia se levanta um novo homem. Naquele dia se levanta um profeta, um evangelista, um avivalista. Milhares são tocados pela sua palavra, porque ele encontrou a nuvem de glória. Hoje eu quero sim clamar por um novo despertamento, porque eu quero que essa nuvem entre na minha casa, entre no lugar onde eu trabalho, entre no lugar onde você trabalha, entre nas tuas reuniões, que ela encontre os seus, trombe com os seus. Famílias inteiras serão despertadas em nossos dias, filhos voltarão para casa. Deus vai fazer coisas tremendas em reuniões de negócios, em lugares de trabalho. Enquanto os servos clamam pela nuvem, pessoas vão trombar com ela dia a dia. Um novo derramamento virá. Quantos desejam isso? Eu quero que o Beni encontre a nuvem de glória. Eu quero que a Nina encontre a nuvem de glória. Eu quero levar a minha geração a este encontro. Quantos são líderes aqui? Líderes de família, de negócios, nos seus lugares de trabalho? Levante as mãos. Levante as mãos mais alto. Senhor, que o Senhor abençoe as mãos dos meus irmãos, que eles tomem aqueles que lideram e que eles os levem diante da nuvem de glória, como Moisés levou o povo ao Sinai. Que eles possam levar as pessoas a este lugar da presença manifesta de Deus. Unge os teus servos, unge os teus servos, unge os teus servos, Pai, em nome de Jesus. Último motivo: eu preciso de um novo derramamento, porque eu quero ser capacitado pelo Espírito Santo. Depois da revelação poderosa, a Bíblia diz que alguns zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão. Preste atenção quem era Pedro. Pedro era um pescador até então. Consigo ver as suas mãos calejadas. Um homem simples, iletrado. Não é a imagem para mim de um pregador dos nossos dias. Mas o fato é que depois do encontro, depois do derramamento do Espírito na sua vida, ele se coloca, começa a pregar e a falar com tamanha autoridade, que agora 3 mil pessoas entregam as suas vidas a Jesus, porque naquele lugar havia um homem que havia sido capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estava orando, pedindo: Deus, me usa nesses dias. E então lembrei de Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Precisamos da unção, precisamos do derramamento de Deus, se queremos cumprir a missão que Ele confiou nas nossas mãos. Você não pode sozinho, você não vai alcançar grandes resultados sem o derramamento, você não vai ver muitos frutos. Hoje eu quero te levar ao lugar onde pescadores iletrados se transformam em pregadores usados pelo poder de Deus. Eu quero te levar à presença. Hoje a glória do Senhor vai nos tocar mais uma vez. Eu gosto da história de John Hyde. Esse homem abandonou tudo para ir às Índias, para ir à Índia.
Obrigado, minha irmã. Obrigado. Abandonou tudo para ir à Índia, pedindo a Deus que usasse naquela terra. Chegando no navio, no meio do caminho, ele recebe um telégrafo. Quando vê o recado, dizia: você está cheio do Espírito Santo. Ele amassa o papel, põe no bolso. Que petulância. Abandonei tudo para fazer missão neste lugar. Mas em seguida ele vai para o seu aposento. Quando entra ali, começa a ouvir o Espírito falando: você precisa de um derramamento. Naquele lugar ele começa a clamar, começa a pedir pela visitação de Deus, e então o Senhor o visita de maneira poderosa. Naquele dia se levanta um avivalista, um homem de Deus. Milhares de pessoas foram tocadas pelo Evangelho, porque um homem resolveu ir à presença. Hoje eu queria te convidar a buscar junto comigo mais um derramamento. Eu não sei como essa palavra chegou ao seu coração, mas talvez hoje, no dia de Pentecostes, um profundo pesar tomou conta do seu coração, uma indignação que nos faz tomar medidas. Eu preciso de um novo derramamento de Deus. Ele quer nos fazer dependentes dele. Nós vamos seguir os potes de água, o vento do Espírito. Ele vai fazer coisas novas nestes dias. Se hoje Deus falou com você de alguma forma, e você quer pôr fogo, lenha na fogueira, você quer a presença, que ela chegue na tua casa e entre os seus. Se você quer buscar a revelação de Deus dessa forma, onde você está, fique de pé. Eu quero orar agora, pedir que Deus nos visite esta manhã. Aleluia. Feche seus olhos, estenda suas mãos assim para o Senhor. Clame agora. Peça: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Enche a minha vida. Clame agora por um novo derramamento de Deus. Peça: Pai, eu preciso. Pai, eu quero clamar agora na autoridade do nome de Jesus. Viemos a esta casa hoje num dia tão significativo. Pode ser mais uma celebração, mais uma memória, ou pode representar um novo tempo para muitos de nós. E eu quero pedir que hoje a palavra possa gerar vida, transformação, que ela seja lançada no coração dos meus irmãos, e que o que ouvimos hoje nos leve à tua presença, nos leve a ressignificar o nosso culto, a nossa devoção, nos leve à dependência, nos leve à busca da nuvem, da glória revelada, da presença manifesta. Eu quero clamar agora que o derramamento de Deus na vida dos meus irmãos possa, sim, Pai, gerar despertamento em seus lares, que eles vejam os seus filhos trombando com a nuvem, que eles vejam a sua casa tomada pelo fogo da presença, que eles vejam os seus sendo tocados dia após dia. Derrama do teu Espírito hoje, derrama da tua presença, da tua glória, nos leva a este lugar, nos leva a essa disposição de vida,
nos leva a procurarmos a tua presença. Precisamos de ti, precisamos da tua capacitação, precisamos da tua direção, precisamos do Senhor. Vem e se revela hoje. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém.